Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, a mais este vídeo, feito para você, feito para a sua família, no contexto deste ano Família Amoris Laetitia. Nós temos caminhado à luz do capítulo 4 do documento, em que o Papa discorre sobre o hino à caridade, aplicando-o de maneira muito concreta na vida familiar. E hoje nós olhamos para duas situações que caminham juntas e que precisam da nossa atenção e também do nosso cuidado, que é a indignação, ou num termo utilizado pelo Papa Francisco, a violência interior, que ronda muitas vezes os nossos lares, e a temática do perdão. A família é o lugar de viver a experiência do perdão. Se nós exercitarmos a nossa memória, há alguns vídeos, quando nós começamos a reflexão do hino à caridade, nós lemos e refletimos a expressão que nos convidava à paciência. Uma das primeiras características do amor é justamente a paciência diante das fraquezas dos nossos irmãos. Mas, muitas vezes, em muitas situações, em momentos em que essa paciência é exigida, até mesmo exigida com frequência, pode ganhar força no nosso interior um estado de indignação, um estado de irritação, de agressividade, que nos leva a reagir ou a dizer ou fazer coisas que às vezes nem queríamos e que ofendem as outras pessoas. E isso pode acontecer com todos nós. Mas o que tem de perigoso nisso? É quando essa agressividade interior, essa violência começa a ser alimentada. E chega um momento em que as nossas atitudes começam a ser impregnadas desses sentimentos. O Papa ele deixa muito claro que a indignação ela tem até o seu lugar na caminhada humana, principalmente quando ela se dá frente a alguma injustiça, alguma situação que fere a vida do ser humano. Nesses cenários, a indignação ela funciona até mesmo como um motor que nos leva a reagir, a empreender força de mudança diante de uma situação. Mas uma coisa é sentir a indignação nesses momentos ou nas convivências no dia a dia. A outra é consentir até o ponto de se tornar algo permanente, algo que rege as nossas relações. Mas e quando isso acontece? O que fazer? Como proceder? Lembrando São Paulo, que nos diz na carta aos Efésios que o sol não deve se pôr sobre os nossos ressentimentos, o Papa nos diz: e como devo fazer as pazes? Ajoelhar-me? Não. Para restabelecer a harmonia familiar, basta um pequeno gesto, uma coisa de nada. É suficiente uma carícia, sem palavras. Mas nunca permitais que o dia em família termine sem fazer as pazes. A reação interior perante uma moléstia que nos causam os outros deveria ser, antes de mais nada, abençoar no coração, desejar o bem do outro, pedir a Deus que o liberte e cure. Portanto, amados irmãos e irmãs, dizer não à violência interior em nossa vida familiar. Essa violência que é a porta de entrada para o ressentimento. Um coração ressentido é aquele que traz preso em si as experiências negativas que o outro fez em sua vida. Traz gravado o mal do outro, carrega dentro de si o peso do mal que o outro lhe fez. E na medida em que o tempo passa, esses ressentimentos vão criando raízes e assim vão ampliando situações que às vezes eram até pequenas e que vão comprometendo a vida familiar, comprometendo a vida da própria pessoa, que não se sente mais livre e sofre com grande intensidade. Isso é algo muito comum em nosso meio. Mas qual o caminho de libertação que nós podemos seguir? Qual o passo que nós devemos dar para mudar essa situação? Para o Papa, não há outro caminho, não há outra maneira do que vivenciar a experiência do perdão. O perdão é aquela atitude contrária ao ressentimento. E é fato, amados irmãos e irmãs, que falar de perdão é fácil, mas perdoar não é. Às vezes, muitos pensam,
até mesmo que é impossível perdoar o mal que o outro lhe fez, talvez até coisas muito graves, coisas sérias. Mas o primeiro passo para o perdão é justamente aceitar a possibilidade de se poder perdoar. E perdoar não é desculpar. Apesar de serem termos parecidos, há uma grande diferença, pois desculpar, e a própria terminologia da palavra nos diz isso, desculpar é tirar a culpa, é tirar a responsabilidade daquele que ofendeu. Perdoar não. Perdoar é ter a plena consciência da responsabilidade, das intenções que a outra pessoa teve para agir de maneira ruim para comigo, mas mesmo assim eu desejo tirar a dor causada pelo outro em mim, perdoá-lo, desejar o bem para ele, desejar com que ele siga o seu caminho. Fazer a experiência do perdão é deixar com que a misericórdia seja maior do que o erro da outra pessoa. E isso é justamente um itinerário essencial na vida familiar. E é o que o Papa nos diz no parágrafo 106. Quando estivermos ofendidos ou desiludidos, é possível e desejável o perdão. Mas ninguém diz que seja fácil. A verdade é que a comunhão familiar só pode ser conservada e aperfeiçoada com um grande espírito de sacrifício. Exige, de fato, de todos e de cada um, pronta e generosa disponibilidade à compreensão, à tolerância, ao perdão, à reconciliação. Nenhuma família ignora como o egoísmo, o desacordo, as tensões, os conflitos agridem de forma violenta e às vezes mortal a comunhão. Daqui as múltiplas e variadas formas de divisão da vida familiar. Por fim, ainda no campo do perdão, duas coisas são necessárias para se poder fazer essa experiência. Primeiro, compreendermos e perdoarmos a nós mesmos. Muitas vezes, os nossos erros, as nossas más escolhas fazem com que percamos o amor a nós mesmos. E porque não nos amamos, nós passamos então a projetar nos outros a culpa das nossas limitações. Por isso, para perdoar os outros, é preciso ter essa atitude consigo mesmo, saber aceitar a própria história, saber conviver com aquelas limitações que nós possuímos e não podemos mudar. Então, primeiramente, perdoar a si mesmo. E depois, no caminho do perdão, é preciso fazer a experiência do perdão de Deus. Saber que Deus nos perdoa e nos perdoa de maneira incondicional. E saber que o amor de Deus nos envolve, desejando restaurar a nossa vida, mesmo sem os nossos méritos, porque o perdão não olha se a pessoa merece ou não ser perdoada. O perdão simplesmente acontece, e assim o perdão de Deus. Então, saber que Deus nos perdoa de maneira incondicional abre o nosso coração à possibilidade do perdão para com os outros, mesmo que eles tenham agido de maneira injusta. E o perdão de Deus é justamente a fonte de todo perdão. Busquemos, no amor que o Senhor nos tem, a graça de sermos pessoas do perdão, porque afinal de contas, todos nós somos também perdoados. Que você possa buscar entrar então nessa dinâmica que nos aponta Amoris Laetitia. E para te ajudar, eu apresento alguns propósitos para que você possa vivenciar com a sua família ao longo desta semana. Francisco fala bastante sobre a necessidade do perdão nas famílias. O que você acha que pode tirar de útil deste conselho? O que você perdoa? O que perdoaram em você? Rezar o Salmo 50 e o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, pedindo a Deus a graça de perdoar e de se sentir perdoado. Perante a tantos desafios da vida familiar, não nos esqueçamos de que tudo podemos naquele que nos dá força. A você, um forte abraço e até a próxima semana.
Olá pessoal, eu sou Maurício, que é Gorete, o Lucas, nosso filho, a Mia também, nossa filha, né? Somos casados há 12 anos, participamos há 6 anos da Pastoral Familiar, também junto com a equipe de encontro, preparação para o sacramento do matrimônio. Participando mais ou menos também uns 2 anos e meio como ministro extraordinário da comunhão eucarística. Sim, eu sou Gorete, né? E a gente procura viver a alegria do amor em família em nossas conversas, nas brincadeiras, nos nossos passeios, nossas viagens que a gente costuma fazer. Também no momento de oração, né? Antes das refeições, antes de dormir, a gente junta com as crianças, a gente costuma fazer a nossa oração, agradecimento do dia. E também nós vemos a alegria da extensão do nosso amor em família com zelo e cuidado com nossos idosos, nossos pais, que são pessoas idosas, que ensinam de nós, né, o carinho, a atenção. Nós procuramos também dar bons exemplos para os nossos filhos. E pedimos mesmo a proteção de Jesus e de Maria para que possamos sermos bons pais, para termos bons filhos. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Se chama